Olá, graça e paz a todos. Na série de vídeos dando dicas para pregadores leigos, hoje eu falarei sobre as partes de um sermão e a sua ordem. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Quais são as partes do sermão e a sua ordem? As partes do sermão e a sua ordem respectiva é a seguinte: o tema, a introdução, a proposição, que é a explicação do texto, a sentença de transição, ligando o texto às divisões, as divisões propriamente ditas, a conclusão e a aplicação. Como encontrar a porta de entrada do texto? Para encontrar a porta de entrada do texto, precisamos fazer ao texto algumas perguntas. Primeira pergunta: qual é o assunto geral deste texto? Segunda pergunta: qual é o assunto específico deste texto? Terceira pergunta: quais são os itens alistados acerca do tema específico? Quarta pergunta: qual é a verdade por trás disso? Respondendo a essas perguntas, você terá encontrado a porta de entrada do seu texto. Sobre as ilustrações. Ilustrar é criar uma imagem mental com o objetivo de esclarecer, confirmar ou fazer gravar uma verdade comunicada. As ilustrações são janelas de um sermão. Um sermão sem ilustração é abafado e escuro, isto é, oprime o ouvinte com um amontoado de conceitos e é obscuro na forma de apresentar as verdades. Qual a função das ilustrações? Primeiro, um excelente instrumento pedagógico. Segundo, um reforço para a comunicação racional. Terceiro, um instrumento valioso para a memória. Qual a fonte das ilustrações? Onde o pregador deve buscar as suas ilustrações? Em primeiro lugar, na Bíblia Sagrada, a maior fonte de ilustração. Em segundo lugar, no cotidiano, no dia a dia. Em terceiro lugar, na literatura de um modo geral. Em quarto lugar, biografia ou personagens tipo Tio Patinhas, por exemplo. Em quinto lugar, na história. Em sexto lugar, notícias. Sétimo lugar, fatos, situações vividas. Oitavo lugar, ditados populares. Nono lugar, citações de pessoas famosas. Em décimo lugar, sua imaginação é o seu maior tesouro. Conselhos. Em primeiro lugar, tenha no mínimo uma ilustração para cada divisão maior. Em segundo lugar, escreva suas ilustrações. Não confie na memória. Em terceiro lugar, ao falar, transforme os ouvidos dos seus ouvintes em olhos. As divisões, conforme citadas no vídeo anterior, em primeiro lugar, são argumentos que fortalecem a proposição. Em segundo lugar, as divisões são texto em partes. A proposição é o texto todo. Evite elogios fáceis, desculpar-se por qualquer motivo. Se o pregador é portador de uma mensagem de Deus, não tem por que ele se desculpar. Deus não tem motivos para se desculpar. Em terceiro lugar, evite trivialidades. Vá direto ao assunto. Em quarto lugar, evite humor irrelevante. Em quinto lugar, evite tropeços. Anunciar texto errado, por exemplo. Na introdução, você está colocando a mesa. Desperte curiosidade quanto ao prato. Seu primeiro contato com o povo é de fundamental importância. Você introduz o seu sermão quando entra na igreja. Apresente a proposição após a leitura do texto. A introdução pode ser antes ou depois da leitura do texto. A introdução, conforme mencionada no vídeo anterior, deve ser a última parte do sermão a ser preparada. Lembre-se, você não tem uma segunda chance
para causar a primeira boa impressão. Na introdução, o pregador apresenta o sermão e a si mesmo. Na introdução, você perde ou ganha o seu ouvinte. Quais os objetivos da introdução? Em primeiro lugar, cativar o público. Em segundo lugar, dar direção ao seu sermão. Em terceiro lugar, estabelecer uma ponte entre o cotidiano e o assunto. Em quarto lugar, apresentar a ideia central ou questão em discussão, isto é, a proposição. Em quinto lugar, convidar o auditório a uma aventura fascinante. Como definir a conclusão? Em primeiro lugar, concluir é dar o laço após colocar o sapato. Um sermão sem conclusão é um sapato desamarrado. Logo, logo, sai do pé. Em segundo lugar, concluir é colocar a última peça do quebra-cabeça, a peça que completa o quadro. Conselhos para a conclusão. Primeiro, seja prático e mostre que o seu sermão pode ser vivido. Em segundo lugar, não engane o seu auditório dizendo finalmente, 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 sem nunca terminar. Terceiro, inclua o que já foi dito e exclua novas ideias. Em quarto lugar, evite ser engraçado na conclusão. Quais as qualidades de uma boa conclusão? Primeira, ela é realmente uma conclusão, diferente de parar de falar. Segunda, é objetiva e o ouvinte sabe o que espera dele. Terceira, é pessoal, não generalize, não diga nós. Em quarto lugar, é positiva e encorajadora. E em quinto lugar, é desafiante. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.